Considerado um clássico da literatura norte-americana, O Beco das Ilusões Perdidas chega no Brasil com uma nova adaptação para o cinema e uma edição em livro também. Vamos descobrir sobre o que é essa história? Oi pessoal, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler e hoje nós voltamos aqui no canal, então, com mais um vídeo sobre livros que viram adaptações para série, para cinema, enfim, né? O nosso quadro que eu batizei de Ler para Ver. Hoje a gente vai falar de uma história que chegou no cinema aí agora dia 27 de janeiro deste ano, 2022, e que inclusive estava concorrendo ao Oscar. Ele foi trazido às telas por um dos meus diretores favoritos, e é uma história que é baseada neste livro, O Beco das Ilusões Perdidas, de William Lindsay Gresham. Sobre o que é essa história, afinal? Vamos descobrir. O Beco das Ilusões Perdidas, ou Nightmare Alley, como ele está sendo chamado, até mesmo em português, quando a gente fala principalmente sobre o filme, porque o filme ele recebeu o nome original da história. Eles trouxeram este título, O Beco das Ilusões Perdidas, apenas para o livro. O nome original da história seria, de fato, Nightmare Alley, ou O Beco do Pesadelo. E ele está sendo, então, adaptado pela segunda vez para o cinema. A primeira vez foi uma adaptação logo que saiu o livro, ainda na década de 40. Ela fez um determinado sucesso na época, principalmente porque na década de 30 e 40 o cinema norte-americano estava recheado de histórias que a gente chama de noir, né? Que são aquelas histórias de crimes que se passam geralmente à noite, por isso a questão do noir, né? Que é preto, negro em francês. E nós temos, então, muita investigação, muito mistério nas sombras, né? Aquela coisa do chapéu, do charuto e, sabe, meio Hitchcock, A Janela Indiscreta, Vertigo, enfim. Os crimes noir, histórias de crimes noir, estavam muito em alta. E essa daqui pode ser, então, descrita como pertencente a esse gênero, mas ela tem muito mais, muito além disso. E eu vou falar um pouco do livro, obviamente, mas primeiro vamos falar um pouco sobre este filme que está aí. Já chegou, né? Step right up and behold one of the unexplained mysteries of the universe. Is he man or beast? Ele está sendo trazido às telas por um dos meus diretores favoritos, que é o Guillermo del Toro. E ele já é conhecido em Hollywood, apesar de ser mexicano, ele foi ganhando mais espaço em Hollywood com as histórias dele, que geralmente mesclam muito de realidade com fantasia, como a gente pôde ver no meu filme favorito, que é O Labirinto do Fauno. Sois vós. Ele também mistura bastante esses dois conceitos em A Forma da Água. Nothing out of the ordinary. Inclusive ganhou o Oscar de melhor filme, né, no ano em que ele estava concorrendo. E esse diretor, ele também sempre traz uma linha mais dark, algo sobrenatural nas histórias dele. Isso a gente vê bastante em alguns filmes que não fizeram tanto sucesso assim, que foram, por exemplo, A Espinha do Diabo, que ainda é de antes dele alcançar a fama em Hollywood, né, um filme todo em espanhol. O Labirinto do Fauno também, ele tá todo em espanhol. Eu lembro que na época até teve uma polêmica, porque ele pediu para não dublarem, ele queria que o espanhol acontecesse, né? E ele conseguiu, que foi muito legal. Mas tem outras histórias também com bastante de sobrenatural, tipo Mama, A Colina Escarlate. Ele também adaptou Hellboy, que é uma adaptação de quadrinhos, né, do Mike Mignola, é um dos meus personagens de quadrinhos favoritos. Então, assim, tem muita coisa bem legal desse diretor. Diferente dessas histórias que eu citei anteriormente, então, né, que o diretor já adaptou, aqui a gente não tem tanto essa coisa da fantasia, do sobrenatural. Apesar de que a gente tem alguns momentos que fica bem nesse limiar entre a realidade e as coisas da nossa mente. Ele é uma coisa, assim, mais para os domínios da mente, né? A fantasia seria mais nesse sentido. E o mal, a questão do sobrenatural, do terror do mal, aqui ele não é nada fantasioso, tá? Ele é o mal na figura do ser humano mesmo, até onde o homem é capaz de ir pelas ambições de fama, de riqueza, de sucesso, tudo que o homem se torna capaz de fazer. Como eu mencionei, então, esse filme ele estava concorrendo ao Oscar, ele concorreu a 4 Oscars, infelizmente ele não ganhou nenhum,
mas ele ganhou alguns outros prêmios importantes. Ele ganhou, bom, ele ganhou de filme do ano pelo American Film Institute Award, que é um prêmio importante, é um prêmio pré-Oscar. E ele também ganhou na categoria dele, que seria filme de época, pelo Sindicato dos Diretores de Arte, que também é um prêmio importante lá nos Estados Unidos. E assim, gente, ele tem um elenco de muito peso, tem muitos atores muito famosos, e eu vou mencionar um pouco mais assim que eu for contando a história do livro, e daí eu já vou colocando as figurinhas de quem é quem nessa nova adaptação, e vocês vão ficar babando nesse elenco, tenho certeza. Em 1930, o autor do livro, o William Lindsay Grisham, ele estava voltando então para os Estados Unidos depois de uma temporada na Espanha, aonde ele foi ali em 1929, ele estava na Espanha lutando então na Guerra Civil Espanhola, e ele conversando com um cara que ele conheceu lá, ele ficou sabendo de uma atração local aonde um homem bêbado, né, ele era visivelmente alcoólatra, ele fazia atrocidades do tipo arrancar a cabeça de uma galinha com a boca, uma galinha viva, em troca de uns trocados para comprar mais bebida, né? Então, nessa época tinha muito circos itinerantes e com esse tipo de atração que era chamado de freak show. Inclusive tem uma temporada de American Horror Story, quem gosta de séries aí de terror, tem uma temporada, a 4ª temporada, que se chama literalmente Freak Show e tem vários personagens dessa vibe. Quando eu tava lendo aqui O Beco das Ilusões Perdidas, em alguns momentos eu lembrei bastante, principalmente na parte inicial do livro, em que ela se passa quase toda a parte inicial em um circo. E tem esse tipo de atração. Então era uma coisa que hoje em dia a gente pode pensar até como imoral, mas realmente acontecia na época, tá? E aí, essa história assombrou tanto o nosso escritor aqui, William, que quando ele voltou para os Estados Unidos, junto dessa história e de mais outros traumas que ele vivenciou na guerra, ele disse que a única forma de tirar todo esse terror da cabeça dele era colocando ali em palavras, colocando no papel. Ele começou então a escrever essa história, e inclusive o início da história aqui do Beco das Ilusões Perdidas é literalmente isso, a gente observando uma atração semelhante a essa que tanto aterrorizou ele, né? E aí a gente começa então, né, o restante da história a partir deste ponto de partida, já para vocês sentirem o clima dessa história, tá? Pesquisadores, jornalistas dizem que essa história aqui na época que saiu, ela apavorou tanto as pessoas que chegou a ser proibida, né, em alguns lugares, por todos os traumas que o autor teve, né, durante a juventude dele, ele teve uma vida bem conturbada. E todas essas perturbações a gente vê aqui na história também. Então ele começou a tentar pesquisar mais coisas de ocultismo, de simbologia, principalmente do tarô. Ele começou a estudar tarô e psicanálise. E tudo isso tem aqui. Inclusive, a estrutura do livro, ela é bem interessante. Ele dividiu essa história em 22 capítulos, que são literalmente os 22 arcanos maiores, que são as cartas principais do baralho de tarô. E ele só mudou um pouco a ordem. Aqui a gente vai ter o louco, que é a primeira carta, vai ser o primeiro capítulo, e ele vai terminar, então, com a carta do enforcado. Mas vamos lá para a história, então. Essa atração do circo, então, né, desse homem, que é quase como uma fera, tanto que ele é só chamado de selvagem, que nada mais é do que um alcoólatra, né, que ele faz qualquer estripulia e qualquer coisa grotesca, né, para deixar todo mundo apavorado em troca de uma bebida. Ele é o ponto de partida da nossa história, e esse selvagem ele vai ser vivido no filme então pelo Paul Anderson, que ficou famoso por causa da série Peaky Blinders. E tem toda essa questão, né, de até que ponto o ser humano é capaz de chegar quando ele tá, né, assim, o que leva uma pessoa a chegar a viver nessas condições? Então a nossa história começa a partir daí. E já digo para vocês que este homem, este selvagem, e o que leva ele a viver dessa forma é uma questãozinha filosófica que fica, né, como uma pulga atrás da nossa orelha durante toda a história. A gente começa com a visão dessa cena meio grotesca, ela tá acontecendo num circo, e a gente vai aos poucos conhecendo então o nosso personagem principal, que é o Stanton, ou Stan Carlyle, vivido ali nessa nova adaptação pelo Bradley Cooper. E ele é um menino, um moço jovem de 21 anos no início do livro, e ele tem uma facilidade para fazer leituras, como eles chamam aqui,
que nada mais é do que observar certas características das pessoas, físicas ou do comportamento, e ir fazendo essas leituras, tipo, sabe quem faz leitura de mão e tal? Só que ele é só conversando mesmo com a pessoa, sabe? Quem ajuda muito ele nesse início da carreira ali no circo é a Zina, que é uma espécie de cigana ali do circo, que faz realmente as leituras, né? Então ela tem uma parte do show que a Zina recebe algumas perguntas e vai respondendo, então, de acordo com o que ela observa. Ou seja, não tem nada de sobrenatural, de espiritual, que é o que eles querem que o público acredite, né? E o Stan, logo jovem, assim, ele começa a observar essas coisas e pensar que ele poderia fazer aquilo, ele poderia se dar bem, né, fazendo esse tipo de trabalho. Ele é um cara muito inteligente, muito observador, e ele começa, então, a ver aí os truques da Zina, ela ajuda ele nesse início, eles ficam bem próximos. Ela tem um marido que também, ele é um alcoólatra, também trabalha ali no circo. O Stan acaba meio que se apaixonando, de certa forma, por essa mulher, mas como todas as relações dele, ao longo da história a gente vai vendo, as relações dele são muito carnais, muito de momento, porque a única coisa que ele realmente ama, pelo menos no meu entendimento aqui, a única coisa que ele realmente ama é o poder, é o sucesso que ele pode ter. Então, ele vai meio que nessa escalada incessante, sempre buscando mais e mais. E o que é pior é sempre às custas de outras pessoas. Então, de início, ele tem esse relacionamento com a Zina, que vai ser interpretada aqui pela Toni Collette, uma atriz muito famosa, muito premiada. Eu acho que a primeira vez que eu vi ela foi em O Sexto Sentido, mas ela aparece em muitos filmes famosos. Tem aquele filme de terror que saiu um tempo atrás, Hereditário, que é com ela também, inclusive ela tá maravilhosa nesse filme. E aí ela vai ser, então, o primeiro interesse amoroso aqui do Stan. O marido dela, o Pete Crumbain, acho que é esse o nome, ele é aqui no filme representado pelo David Strathairn, então só aí a gente já tem vários atores bem importantes. Quem mais que nós temos aí nesse núcleo do circo, então, que vai ser aonde o Stan vai começar essa caminhada dele? Nós temos o William Dafoe fazendo o papel do Clem Hotley, que é o dono do circo. O Ron Perlman, que já trabalhou com o diretor em Hellboy, né, no Hellboy versão boa, desculpe pessoal, mas eu não gosto muito da versão nova. E que fez sucesso também na série Sons of Anarchy, né? Ele tá aqui como Bruno, que é ele representa aqueles caras fortões, assim, do circo, tipo Hércules humano e tal. E nós temos também a Rooney Mara, que é uma atriz que tá cada vez fazendo mais sucesso. Ela fez um filme muito interessante que se chama Maria Madalena, e obviamente é sobre a Maria Madalena, mas a visão da Maria Madalena, da época lá de Jesus e tal. E ela fez também a versão americana de Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Ela tá aqui no filme, então, como a Molly, ou a garota elétrica, né? Então ela tem um número lá, aonde a eletricidade passa por ela, enfim, e ela não morre. Mas como a gente logo começa a perceber, todas essas atrações do circo, elas são, na verdade, enjambrações ali, né? São ilusionismo, enfim, não é nada real, sobrenatural real. E aí nós vamos ter, então, né, as primeiras relações deste nosso moço aí, o Stan, com todo esse povo do circo. A gente conhece todos eles, as características deles. E a gente logo percebe que o Stan, ele tem um passado para o qual ele volta, às vezes, em alguns momentos, assim, de déjà vu ou de lembrança mesmo. Ele tem um passado complicado, para dizer o mínimo, com a família dele, que a gente descobre mais ao longo da história. E ele tem, então, essa ambição muito grande. Do relacionamento dele com a Zina, ele acaba partindo para um novo relacionamento com a Molly. E aí ele e a Molly decidem ir embora do circo e vão tentar a sorte na cidade. Eles se dão bem ali numa atração que ele cria, então, como eu disse, ele é um homem muito inteligente. E ele cria uma nova atração onde ele pode usar a Molly também para fazer parte do show. E eles vão para a cidade. Na cidade, ele vai cada vez galgando mais, ganhando mais espaço, logo ele se torna muito conhecido, a ambição dele nunca cessa e ele acaba aos poucos começando a meter os pés pelas mãos. A princípio ele tem bastante sucesso, mas ele tem sempre um incômodo, ele tá sempre querendo mais e esse negócio dele nunca tá sossegado, ele vai se tornando um cara chato, sabe? Amargo, ele trata a Molly mal, ela não entende, ela é uma moça assim bem submissa, ela gosta muito dele, então ela vai aceitando tudo que ele pede pra ela, as coisas mais absurdas ele começa
a demandar, a exigir dela realmente algumas coisas as quais ela não concorda. Chega um momento, não, em vários momentos ela questiona, tipo, quando é que a gente vai parar? Ou tu nunca tá feliz com nada, ou eu não quero fazer determinada coisa. E ele cada vez com mais certeza de que quanto mais ele enganar as pessoas, mais rico e mais famoso ele vai se tornar. Então ele vai descobrindo as fraquezas das pessoas para usar contra elas. Isso em algumas frases, tem algumas frases muito marcantes desse livro, aonde ele percebe que assim que ele descobrir o medo das pessoas, ele pode usar isso contra elas. Mas ele vai se contaminando tanto com isso que ele não percebe que em algum momento ele também vai ter que lidar com esse beco dos pesadelos dele, né? Ele tá sempre fugindo dos próprios medos, dos próprios problemas, né? As memórias, os traumas dele, que são descritos metaforicamente mais de uma vez aqui no livro como o beco, né? Do qual as pessoas estão sempre tentando fugir, sempre tentando ver aquela luz no fim do túnel, no fim do beco. E ele, deixa isso pra lá, eu não tenho problema não, e eu quero sempre mais e mais e mais, como se o dinheiro fosse tirar, né, fosse desaparecer com os outros problemas dele. É aí, então, nessa incessante jornada, né, pelo sucesso, que ele vai conhecer uma psiquiatra, psicóloga, chamada Lilith Ritter, que tem um nome até bem sugestivo, se a gente pensar na questão de Lilith e tal. Enfim, ela vai ser interpretada aqui no filme, ela é interpretada pela maravilhosa Galadriel Cate Blanchett. Então, ele vai conhecer essa mulher e ela tem, digamos assim, a mesma mentalidade dele em questão de usar de todos os esforços, de toda a sua inteligência, né, para maquinar situações para se aproveitar de pessoas. Então, eles acabam se juntando para dar um golpe num ricaço que se chama Ezra Grindle e que aqui está sendo, então, interpretado pelo Richard Jenkins. Eles acabam descobrindo como ela é psiquiatra dele e isso é terrível, é horrível pensar nisso, ainda mais uma pessoa que faz terapia, mas assim, ela se utiliza de tudo que ela descobre nas consultas, né, no tratamento dos pacientes dela, ela se utiliza dessas fraquezas, desses medos, desses traumas para conseguir alguma vantagem com eles. E aí que entra o nosso Stan Carlyle, eles se juntam então para dar o golpe nesse ricaço, ela tendo acesso às coisas que ele não teria, e ele conseguindo então entrar na mente desse cara através dos traumas dele, utilizando da Molly para fazer coisas que ela é completamente contra, mas ela não sabe como sair dessa situação, para enganar esse cara. Mas é uma história que ela tem muita coisa pesada, então ela trata dos medos, dos traumas, né, das pessoas, e ela tem muitos momentos de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, questões antiéticas mesmo, né, essa questão da ambição desenfreada, e principalmente ali na figura da Molly tem algumas situações que são bem incômodas de ler, né, do relacionamento do Stan para com ela. Na verdade, os relacionamentos do Stan com todo mundo, assim, porque ele é um homem, tipo, sem escrúpulo total. A única coisa mais que eu posso falar é leiam o livro, mas estejam preparados aí, então, para lidar com algumas questões incômodas, para dizer o mínimo. E leiam sabendo que quanto mais vocês forem se aproximando do final, mais as coisas vão ficando boas, tá? Ele é um livro que até começa meio morno, assim, ele muda, né, depois do foco do circo. Eu até gostaria de ter visto um pouco mais da questão do circo, mas ele não é um livro muito longo, ele tem 300 páginas, mais ou menos. Nós temos uma reviravolta, assim, digna de um Paranauê, uma coisa assim que é uma rasteira. Mas não quero dar muito spoiler, mas assim, é bem legal esse final. E é isso. Não vou dar mais spoilers, apenas leiam, assistam a nova adaptação e me contem o que vocês acharam. É isso, pessoal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.